Sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à Feira do Livro. Antes, só um recado, eu queria lembrar que os nossos autores vão responder perguntas, então quem quiser fazer pergunta no final, a gente vai ter um tempo para isso, é só procurar o pessoal da monitoria que vai estar aqui e as perguntas vão ser por escrito. Eu vou fazer uma breve apresentação dos dois e daí a gente já começa o nosso papo. Eu queria agradecer Chukwuebuka e Stefano, também é uma honra para mim estar nessa mesa. Vamos lá, o Chukwuebuka Ibe nasceu em Port Harcourt, no sul da Nigéria, em 2000. Logo depois de completar 18 anos, ele deixou a cidade pela primeira vez e percorreu 8 horas de viagem até a capital do país, Lagos, para participar de uma oficina de escrita criativa de 10 dias com Chimamanda Ngozi Adichie. As aulas com a autora de Americana e do recente A Contagem dos Sonhos, que ela lançou aqui no Brasil no ano passado, foram fundamentais para ele apostar na carreira de escritor. Depois disso, Chukwuebuka cursou um mestrado também em escrita criativa na Universidade Washington de St. Louis e publicou textos em diversas revistas, como a New England Review of Books. Bênçãos, que saiu pelo selo Tusquets da Planeta, é o romance de estreia dele. Foi elogiado pela crítica e também pela própria Chimamanda, e é um romance de formação que narra o despertar sexual de um menino gay em choque com as leis que criminalizam as relações entre pessoas do mesmo sexo na Nigéria. Então, palmas para o Chukwuebuka. O Stefano Volpe é escritor, tradutor, roteirista e editor, entre outras coisas, capixaba, radicado no Rio, formado em jornalismo, já colaborou com veículos como Veja, Folha de São Paulo, 451, inclusive com a bela resenha de Bênçãos, que eu recomendo a leitura, quem não leu. Recentemente, o Volpe também estreou na direção do primeiro filme, O Curta Seco, que é adaptado de um conto dele, e é autor de 6 livros, entre histórias young adult, thriller, contos e romances. O lançamento mais recente é O Santo de Casa, que está aqui, que saiu pela Record no ano passado. Nesse romance polifônico, é narrado por 4 vozes diferentes. 3 irmãos se reúnem para o velório do pai e, junto com a mãe, atravessam o luto e um passado difícil marcado pela violência patriarcal. Palmas para o Stefano. Os 2 romances de vocês têm muitos pontos em comum e acho que o mais forte assim, é essa violência patriarcal que eu mencionei e esse modelo de masculinidade adoecedora, né, que oprime tanto homens quanto mulheres. A gente vai passar por vários desses pontos de contato, mas eu queria começar pedindo para vocês falarem um pouco de como foi o processo de escrita. Talvez o Chukwuebuka pode começar falando como é que surgiu a ideia de Bênçãos. Eu sei que originalmente você publicou esse romance com 24 anos, o que é muito impressionante assim, para uma estreia. E queria que você falasse também se essa oficina com a Chimamanda foi o início ali, foi a semente para a escrita do romance. Acho que não está funcionando, gente. Acontece. Você quer começar, então, Stefano, falando se alguém puder ajudar aqui, eu acho que o fone do Chukwuebuka não está funcionando, então... Tá bom. Eu queria que você falasse, então, no teu processo de escrita, como foi criar essas diferentes vozes, né? Cada capítulo do Santo de Casa é narrado por um personagem diferente, com todas as contradições, os conflitos. Como é que foi criar todas essas vozes narrativas? Boa tarde, gente. Nossa, é alto. Estou feliz de estar aqui. É minha primeira vez nessa feira, na Feira do Livro. É uma honra estar aqui. Eu fiz a Mauri me convidou para fazer a resenha de Bênçãos e eu fui muito arrebatado por esse livro. Eu não imaginava que a gente um dia ia estar junto aqui
dividindo esse sofá para falar das nossas vivências. Então, estou muito feliz. E aí, tentando responder um pouco a pergunta, O Santo de Casa é meu último livro até aqui. E é um livro, eu acho, onde eu queria... Eu venho de uma escola de escrita muito... talvez comercial, em termos de estrutura, narrativa. Bebi muito de Jornada do Herói na minha vida. Essa vida tentando aprender alguma coisa sobre escrever livros e contar histórias. Fiquei um pouco cansado. E aí comecei a imaginar que talvez... O que seria? Que livro que nasceria se eu talvez ignorasse uma boa parte do caminho por onde eu estava vindo para criar uma outra história, talvez com um pouco menos de controle, e experimentando mais linguisticamente também. Então, eu acho que o Santo de Casa, a princípio, ele nasce dessa inquietação, dessa vontade de escrever um livro diferente, de contar uma história de uma forma diferente, né? Não à toa, esse livro, eu corro tantos riscos, né, com essa escrita. É um livro que não tem letras maiúsculas, que as vírgulas estão em lugares diferentes. Eu fico tentando usar a própria linguagem para expressar sentimentos e procurar como dizer o não dito. E aí um grande desafio são, então, essas vozes que surgem ao longo desse momento, assim, de ideia, que como que eu posso experimentar a escrita de forma diferente. E aí eu acho que o Alan, que é o personagem que conta essa história, ele é como se ele escrevesse cartas, né? O meu maior insight, eu acho que para contar essa história, foi a morte do meu pai. Eu perdi meu pai em 2020 de Covid, e naquele momento, assim, foi a primeira vez que eu tive que lidar com o luto de uma pessoa muito próxima. Eu nunca tinha ido num velório antes na vida, assim, eu já tinha perdido amigos, mas eu evitava, não gosto dessa ideia de ter que ver a última vez que eu vou ver aquele rosto dentro de um caixão. Preferia guardar o rosto da pessoa viva. Mas aí era meu pai, eu não podia evitar. E eu lembro que quando a minha mãe me ligou e me deu a notícia, tal qual a mãe do Alan, ela falou assim: seu pai morreu. E nesse momento que ela falou, a primeira coisa foi tentar lembrar qual foi a última vez que eu tinha visto meu pai, e não lembrava de jeito nenhum, não vinha essa memória. E vinha uma memória de 8 anos, aí 12, 17, pouco ali para o final da vida dele. E eu fui percebendo, a gente, né, que tem essa coisa maluca de ser escritor, vai vivendo o processo, mas já vai percebendo, então é assim que acontece, né? Vou guardar isso aqui para escrever em algum momento. Esse vidro, esse copo de vidro que é estilhaçado, e agora como que monta esse objeto outra vez e nunca mais vai ser igual. Então, esses pedaços eram essas memórias. Então, daí que me veio o desejo também de fazer esse livro ir e voltar, porque eu acho que o luto, ele instaura esse mosaico, assim, essa linha do tempo que agora fica muito esquisita, e você tenta recuperar as memórias, elas vêm e vão. Então o livro, ele faz esse movimento o tempo inteiro, e junto com isso essas vozes, né, esses irmãos que estão todos pelo ponto de vista do Alan. Não se sabe se o que aconteceu como o Alan está dizendo, né? Apenas o ponto de vista de um personagem que endereça cartas para outros personagens. Eu acho isso muito interessante, assim, depois que eu fui pegando a mecânica da escrita, porque eu acho que o Alan, ele é um personagem que não se pode confiar. Você não tem a versão das outras pessoas, né? Então, eu tenho ouvido isso, assim, de alguns leitores que acham ele irritante, insuportável, porque eu quase não permito que o leitor veja essa história por um outro ponto de vista, né, que não do Alan. Então, eu acho que é isso. Assim, acho que isso responde um pouco a pergunta. Vem do desejo de criar, de experimentar, eu acho. Assim, eu
Eu acho que eu fui bem arriscado assim nesse livro, mas estou feliz assim com esse caminho. Então, eu vou repetir a pergunta para o Chuquibuca. Queria que você falasse um pouco sobre o processo de escrita de Bênçãos, quando surgiu, se essa história já te acompanhava há muito tempo, e se a oficina de escrita que você fez com a Chimamanda, de alguma maneira, foi o começo dessa história. Yeah, obrigado. And thank you. But yes, I conceived of the idea for Blessings during the pandemic, actually. At the start of the pandemic, schools shut down in Nigeria, so I was home with my parents, and we're just in this house. None of us could leave for a long time, and you know how that turns out. But then at some point, I had published, so I always wanted to write the novel. I went to boarding school. I think there's so many interesting stories in boarding school that I wanted to tell. So I had the novel written in my head, but I was too lazy, really, to start writing. And then during the pandemic, I had published a short story a couple of months earlier, and it somehow found its way to an editor that works with Penguin Random House. And so she reached out to the editor of the magazine where my story was published to ask for us to be in contact. And I remember he reached out to me to ask, this editor wants your email, should I give it to her? And I thought, yes. What do you mean? So she reached out and she said, oh, hey, I like your story. Are you working on a novel? I'd love to read it. And at the time, I wasn't working on the novel, but when she asked, I said, oh, yeah. So that was a spark for me to begin writing the novel. And yes, 2 years earlier, in 2018, I had gone to a workshop with Chimamanda Adichie, and she was a writer that I had been reading, from when I was very young, and I loved her stories because she wrote about a place that I could recognize, in a language I could recognize. So being in that space, in that room with her, was in many ways a permission for me to be able to tell my own story. So it all came together, I think, to result in the book. Os personagens dos romances de vocês, eles deixam a casa da família num contexto de violência paterna, né? O Obiofuna, depois de ser mandado para um internato pelo pai, que flagra ele numa cena com um jovem que estava vivendo ali com a família. Em Santo de Casa, o Alan e os irmãos também, né, acabam deixando a casa por conta de um pai violento, né, para tentar uma vida diferente. Mesmo assim, esses pais, eles não são descritos como figuras totalmente más ou perversas, né? Eles têm contradições. O Zé Maria é até admirado na comunidade ali onde ele vive, né? Que é uma ironia do título, eu achei, né? Porque o santo de casa, ele só é santo da porta para fora, né? Em casa, ele é um pai, um marido violento. Eu queria saber se essa era uma preocupação de vocês, assim, de construir essa figura paterna que não fosse unicamente uma figura, um vilão, né? Um antagonista homofóbico. Como é que foi essa construção? Não sei se você quer começar. Sure. That's a really good question. Many things. Number one, I think I wanted to show with the father how one person can be different things to different people, even within a family. So the three other people apart from the father see him differently. He's a good husband by the standards of the time, but a bad father. So according to the mother, it's a dual perspective novel. So the mother and the son. The mother sees him as a good husband, but he isn't a good father or necessarily to the son. But he is to his other son. They're two sons. But I think I wanted to show how his actions, while being objectively repulsive, he believes it's coming from a good place.
So it is a very homophobic country. He's not going out of his way to be vile. It's what he's doing is what's popular. It's what, for the most part, any father of his age, or maybe not any father, but many fathers of his age would do. So despite doing something that's not good for his son, he believes it differently. It's a weird thing where it's a matter of perspective. From the perspective of the son, and obviously from our perspective, and from an objective perspective, it's bad. But from his perspective and from the perspective of the society that he comes from, it's good. So he really does believe that, not wanting his son to be gay, sending his son to a boarding school to fix him, would help his son. So in his own way, he's trying to help his son. And I think it was important for me to show that while he's doing something that's repulsive and bad and wicked, it's coming from a good place in a weird way, at least in his own head, that he's trying to help. And so I was trying to show how sometimes the best intentions don't necessarily result in good results. É uma pergunta muito boa. E eu nunca tinha pensado que esses pais têm uma relação, né, entre as nossas histórias de alguma forma. Eu adoro o final de Bênçãos, e como que o alerta spoiler, né? Não, como que esse pai é desenhado, como que a trajetória desse pai é desenhada assim do começo até o final da história. O Zé Maria é um homem que começa morto, né, no santo de casa, aparentemente atacado por uma onça no meio da mata. E a gente vai contar uma história, então, aqui de trás para frente, né? Vai dar vida a um personagem que já morreu. E eu acho que sigo num caminho muito parecido, que é um caminho interessado em um pouco além dessas dicotomias bem e mal, né? Bonito e feio, certo e errado. O que é certo, o que é errado? Então, é um personagem que cuida das plantas e tem uma horta muito bonita, e tem essa mão boa para a planta que cuida das ervas, mas essa mesma mão é a mão que bate no filho, né? E aí o filho não consegue entender, né, que mão é essa que pode ser boa e pode ser ruim, justamente como as pessoas podem ser mesmo. Então, tem um dos capítulos que eu gosto mais assim desse livro, é justamente um capítulo onde o Alan inesperadamente faz uma declaração para o pai. Ele fala: eu estou morrendo de saudade de você. Isso me interessa pensar nessas contraditoriedades que a gente tem da vida. Acho que a gente é tão complexo. Uma coisa que eu queria muito assim trabalhar nesse livro era justamente que não tivessem vilões e que as pessoas escondessem mesmo segredos uma das outras. Então, das poucas coisas que eu anotei quando eu comecei a escrever essa história, uma dessas era isso, assim, o que cada um está escondendo ali. Então, todos os personagens estão contando mentiras para toda a família. Alan, Bettina, Alex. E eu acho que esse esconder fala muito sobre família, sobre o silêncio que é muito comum nas relações familiares, né? O silêncio das coisas que ninguém quer dizer, dos assuntos que ninguém quer tocar e que revelam um pouco das nossas facetas, assim, das nossas camadas. Isso me interessa muito assim, na construção de personagem. Você apresentar esse buquê de flores, que a princípio é um buquê muito bonito, mas ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe como ele veio parar aqui, ninguém sabe quem escolheu cada flor que está aqui. Então, isso acho que vai gerando tipo uma cebola, né? Que você vai abrindo uma camada e outra, um pouco por aí. A gente falou um pouco de voz narrativa e eu fiquei pensando também, né, que nesse momento a gente tem uma nova onda, né, das escritas de si, da autoficção, muito ligada, né, uma narrativa muito colada na experiência dos autores. E uma vez que os livros de vocês também têm um pouco dessas coincidências, né? Você falou que a ideia do Santo de Casa veio depois que seu pai morreu, assim como personagem. Eu sei que o Chuquebuca estudou num colégio interno, embora não
né, não da maneira forçada como o Bill Funa. Mas eu queria saber se passou pela cabeça de vocês escrever essa história em primeira pessoa e o que é que vocês acham dessa onda aí de autoficção, ou se não, se desde o início vocês tinham em mente que essa seria uma ficção. Vou responder primeiro. Tem uma história engraçada que esse livro tem muito de mim, assim, do que eu vivi, assim, experimentei na vida. Eu convivi com violência doméstica durante muitos anos em casa, e eu sempre achava que ia ter uma hora que eu ia escrever sobre isso, ao mesmo tempo que eu não me sentia muito preparado. É tão difícil escrever desse lugar que você falou, assim, da primeira pessoa assumindo que essa é uma autoficção. Escrever ficção já expõe a gente demais, né? É um desnudar muito grande. Escrever em primeira, assumindo a autoficção é mais difícil ainda, eu acho. E aí nas reuniões assim de marketing com a Record, eu falava muito, gente, não é para falar que é autoficção. É um livro de ficção, tudo aqui foi inventado, não sei o quê. E aí a primeira resenha que sai da 451 é assim, Volpe escreve uma espécie de autoficção. Eu falei, meu Deus, quem foi que falou que era... E aí depois eu fui vendo, bobinho, é óbvio que é perceptível, né? Que eu tô aqui, né? De alguma forma. E aí depois a Bianca, que escreveu a quarta capa, assim, também a gente trocou uma ideia sobre isso. Ela falou, Volpe, não adianta você se esconder muito, né? Já está tudo aqui. E aí eu fui curtindo um pouco essa onda que eu acho que está ali na autoficção, assim, que talvez seja o mais sedutor da autoficção, que é você ler um livro da Annie Ernaux e você não sabe de fato se aquelas coisas aconteceram, né? Aquilo não é um registro fotográfico, um filme. Ela está contando uma história, né? Uma história atrás da outra. Eu acho isso extremamente sedutor. Você não sabe o quanto que ela está enfeitando ali, o quanto que ela está imaginando. Esse limite é completamente borrado, né? Você acredita ou não? Eu acho isso muito legal. E aí eu estou indo um pouco por esse caminho assim, para curtir essa ideia de que eu produzi uma autoficção. As pessoas acham muito que eu sou o Alan, né? E eu falo assim, gente, mal sabem que eu sou todos esses personagens, né? Até a onça, se deixar, eu sou. Porque a gente vai se fragmentando assim, entre o que a gente escreve. Tem coisas que eu releio, assim, vejo a Betina falar, eu falo, essa frase aqui é da minha irmã. Muito legal isso, assim, estou curtindo. Yes, I totally agree with all of that. And I absolutely have to read this book. It sounds lovely. Yeah, thank you. I probably use it to learn Portuguese. But yes, I'm just going to echo everything that Stefan said. That in many ways I am Obiefuna and Uzamaka, but maybe not the father. I'm many of the characters, but no, it's not. When people ask me, "Oh, are you Obiefuna, the main character?" I often pause before I say no, because I know that I think writers draw a lot from personal experience, and I definitely did. And I do share some similarities with the main character. I went to boarding school. I'm queer as he is. And that's probably it. Nothing else. There are more. I think if I dig into it, but my dad was nothing like the dad in the novel. My poor dad. And now I imagine that there are people who read it who think, oh, this horrible man. But he didn't do any of the things that the father character in the novel did. And my mom is still very much alive, thank God. Spoilers, sorry. So yes, it's that I do borrow sort of some elements from my own life to fit the book, but it's also really experiences that I observed. So I went to boarding school, for instance, but it was under very different circumstances. I went to boarding school because I actually wanted to go to boarding school. Unlike the character, my brother is older in real life, and so he went to boarding school, and he would come back home with all of the stories of boarding school, and I thought, I want to be there.
So I told my parents I want to change schools and I want to go to boarding schools. And even when I was in boarding school, I was sort of, so the boarding school experience itself was very real, but it didn't really happen to me in the same way. I was sort of protected from most of it because I had an elder brother in a senior class. So he was able to protect me from most of the horrors of it. But I think those horrors existed. And so that was the point of the novel, to portray all of that, divorced from my own personal experience. So yes, it's that. And as to the other question of what I think about orthofiction, I am such a huge fan of it and I like to read it. But I sometimes worry that if I were to explicitly write a book that was explicitly about me, I would be less truthful than I would be with fiction, because there would be a temptation for me to censor some things to protect myself, but also to protect the people around me. So it's how I borrow experiences from real life, but then when I translate them into fiction, I have to change a lot because my real life is also very boring. If I were to write about myself, only 2 people would read it. I don't think this room would be here. So yes, it's you borrow from real life, but you also do a lot of mixing and a lot of changing and a lot of sort of shifting to fit into the context. O Ricardo Domenech, poeta que teve na mesa anterior a essa aqui, ele disse uma coisa que interessante, ficou na minha cabeça há umas semanas atrás, num outro festival, no Poesia no Centro, sobre ser um autor gay escrevendo poesia homoerótica. O Ricardo disse que é preciso que as pessoas treinem essa alteridade, quer dizer, por que um homem heterossexual não pode ler meus poemas e encontrar um ponto de contato ali, né? Um campo comum? E aí eu fiquei pensando sobre isso, como é para vocês essa questão de escrever histórias, né, LGBT que não foram escritas, né? Boa parte dos autores fala disso. Eu escrevi a história porque eu não me identificava com o que eu lia, eu não encontrava esses personagens. Mas, ao mesmo tempo, ficar um pouco sob esse rótulo, né, de uma literatura LGBT que pode ser um pouco limitador para alguns leitores. Como é que vocês veem essa questão? I can take it. Okay. But yes, it's. I definitely agree with sort of the resistance to that. That I sometimes even in sort of bookstores, like in America, that there would be sort of what's considered general fiction, then queer fiction. And I'm thinking, and it's like, okay, so does queer fiction then not belong in the general section? And it can be a sort of fitting. I mean, I do think that it's sort of done for marketing purposes, but it can feel sort of box-like, almost like when people want to read books, there's a section they go to, and then when they want to read queer books, they go to, and I'm like, well, queer books are books. I think they should be on the shelf with every other book. So I definitely also do feel the resistance, and it's a complex question because obviously I'm sort of very happily queer. And do write sort of stories about queer experiences. And I kind of sort of get that impulse then to sort of describe it as queer fiction because, you want to, I suppose, appeal to an audience. But at the same time, yes, that I do agree with and I am very much in that school of people who are resistant to what can sometimes feel like a boxing of fiction, of queer fiction, of fiction that features queer experiences, and give it a label, and that label can be limiting. So whenever I can, I do sort of resist that. I have a friend who says he doesn't write queer fiction; he writes fiction about the queer experience, and he thinks there's a difference between both. And I don't fully understand what that means, but it sounds like what I would agree with. That I don't write something under a genre called queer fiction, but yes, my fiction does feature queer experiences in the same way that other people's fiction, feature other things, whether the Ernest Hemingways or the Ann Tylers would write stories that, Ann Tyler, for instance, would write stories that feature American families. And for me, that's a topic that's also as solid as a topic about a boy in Port Harcourt going to boarding school. And so I don't see why one should have a shelf somewhere in the back corner and the other would be considered mainstream fiction.
Eu acho que eu comecei a escrever... Quando eu comecei a escrever, eu comecei muito novo. Comecei a escrever com 18 anos. E eu queria muito me esconder, assim, não queria que as pessoas me vissem. Mais uma vez essa história, né? Achava que eu podia me esconder, assim, atrás do que tinha muita vontade de descobrir qual que era essa, de escrever, desenvolver minha arte e contar histórias, mas eu também queria me esconder, e eu acho que esse desejo de se esconder, ele não ele não está aqui por acaso, né? A gente precisa, enquanto pessoas queer, né, a gente precisa se esconder o tempo inteiro, enquanto está se descobrindo sexualidade, porque o mundo é muito cruel. Então, como é que faz, né? Como que eu sou por inteiro no mundo? Como que eu me expresso por inteiro no mundo? Então, comecei muito novo. Para mim era um desafio muito grande existir de forma plena como eu queria no mundo, me movimentar pelo mundo como eu me movimento hoje. Eu acho que eu sou um sonho de quem eu era quando eu comecei a escrever, até que chegou um momento da minha vida que invadiu minha carreira e tudo, que é esse momento de sair do armário, e esse momento mudou tudo para mim, assim, mudou a forma como eu escrevo. Foi aí que eu também percebi que eu não queria mais me esconder nas minhas palavras, pelo contrário, eu queria me revelar também ali. Então, hoje eu escolho esses personagens porque eu não quero que eles fiquem escondidos nas gavetas por aí. Assim, esses personagens precisam viver assim como eu quero viver, assim como eu quero estar vivo. E eu acho muito fascinante assim olhar para esse livro. Eu ainda fico muito... Estou escrevendo há 15 anos, eu ainda acho isso muito fascinante, saber que alguém leu uma coisa que eu escrevi. Realmente é muito estranho, não consigo me acostumar com isso. E aí, pensar que isso tem um poder muito grande de riscar as palavras que já foram ditas e dizer outras, de reimaginar o mundo, de apagar o mapa e de redesenhar outros mapas, outros lugares, outras possibilidades. E eu acho que quando a gente escreve personagens queer na literatura, mesmo que a gente não queira que esses livros sejam categorizados como livros queer, separados numa estante queer, mas esses personagens precisam estar ali para que a gente possa... Importante que eles existam na ficção, né? Se eles não existem na ficção, parece que então eles não existem em lugar nenhum. Bonito isso. Tipo, o Book of Bensons vem sendo lido como um romance de formação. Mas os romances dessa tradição literária, eles, em geral, pressupõem algum tipo de evolução, de aprendizado, né? O que acontece um pouco com o Bill Funa, só que ele entra em choque com a aprovação da lei que criminaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo na Nigéria, que aconteceu em 2013, que é quase como um recado triste, né, de que esses direitos nunca estão totalmente assegurados, né? E aí você tem, também sem dar spoiler, essa parte final do romance, quando acontece a aprovação dessa lei. Eu fiquei muito curioso de entender por que você quis incluir esse dado da vida real na história. Como é que isso te impactou, né? Você era muito jovem também na época, você tinha 13 anos. Yes, I was 14 when the law was passed. I remember vividly, I was actually in boarding school at the time. And in boarding school, we're sort of cut off from the world. So we don't use phones. We don't even read the news. So it's really like this. It's like a monastery when we were monks. And then it was yeah. So I remember the way we would get our news was through newspapers. In the library, and oftentimes the newspapers would be outdated. So like 2 weeks after it was published. So if there was something happening, we would find out about it 2 weeks after it has happened. And I remember I was in the library one day and I picked up this newspaper
And then I saw the news that Nigeria had just passed, or that either they had passed it or there was a debate going on that they were going to pass it. And then I was also reading sort of articles, many articles were defending it, were supporting the bill. And there was this one essay, interestingly, by Chimamanda, that was sort of criticizing the Nigerian government. But I read it and I understood it, but I was too young then to really understand the impact. For me, it was, okay, well, this happened. I was 14. I was sort of concerned with what 14-year-olds are concerned with. So I read that and just moved on. It didn't take me like a couple years later, I think when I was in university, to fully grasp the law and the impact of the law. But I also noticed that after the law, things changed in some ways. I mean, I don't think that prior to the law, Nigerians were open-minded. But the law did give legitimacy to people to be bold in their attacks, I think, against communities. Because after the law was passed, attacks on sort of LGBTQ communities rose, increased, and because of the law. And then even more tragically, the police, and the Nigerian police doesn't have the best reputation to begin with. They can be very corrupt. And the law gave them boldness to go after communities. And they also misinterpreted the law. So the law really criminalizes gay marriage, so the actual marriage. But the police take liberties. So they arrest people who are not even trying to get married. They arrest people for down to things like if you're a boy, for instance, and you pierce your ears, or you plait your hair, or you wear lipstick, you might be arrested, and then they'll take money from you. So all of this, despite being young at the time the law was passed, I did see the impact of the law in the years that followed, and the ways that it affected the people around me, the ways that it affected me, obviously. And as a writer, I'm always very invested in how sort of politics can really change lives, because we went from seeing people who were not part of the national discourse normally, to being centered. And it was also a very politically cynical law. So the law was passed because our president, it was many reasons, but one of the reasons was because our president was about to run for election the next year, and he was very unpopular. He had messed up terrorism and Boko Haram, and he knew he was going to not win the election. So he passed the law because I guess he was trying to sow support. He still ended up losing, thank God. But all those things, and the more I grew, the more I thought about all those things, and the writer in me, I guess, became interested in telling those stories. E eu fiquei pensando também sobre como é que foi a recepção de bênçãos, né, na Nigéria. A gente viu há algumas semanas atrás um vídeo que viralizou de pessoas no Senegal, nas ruas, comemorando porque a lei que pune pessoas, né, por serem homossexuais dobrou o tempo de punição, né, de 5 para 10 anos. E aí eu lembrei de uma entrevista que eu li sua, e que você disse que mostrou o romance para um amigo antes dele ser publicado, e ele falou que era um romance anti-África, que era um pouco contra os valores africanos, que é muito parecido com o argumento que aquelas pessoas nas ruas do Senegal falavam, né? A homossexualidade é contra a cultura africana, que não há lugar para isso. Então eu queria que você contasse um pouco como é que o romance está sendo recebido lá. That is such a good point. And my pushback whenever people say that it's not in our culture or it's not part of our values is when I'm sort of feeling snacky or sarcastic. I'm like, well, corruption isn't part of our values either, but that hasn't stopped the politicians. And so many things that we would not consider part of our values have not stopped people from doing them. But it's also just a fundamental question of what is value or what is culture. Culture is not static. People make culture. Culture is not this thing that exists. And then, and again, I don't even believe that an innate human behavior should be tied culturally. To say that there's not a place for you. So what culture is homosexuality a part of then? Is there a culture that
it exists, and then it's like, okay, homosexuality here, no homosexuality. It's silly. And there's often the arguments, the people often make that, oh, people in Nigeria are gay because, they've been to America, or they've been exposed to American values. And I think of just that kid that's growing up in Port Harcourt, that doesn't really watch TV, that has never even left Port Harcourt, does not consume Western media, and is still very much gay. So how did the bug from America come down to Nigeria and bite the kid? So I mean, it would be a very laughable comment if it wasn't so dangerous, because people go off of this. People genuinely believe that there's such a thing as a way to behave as an African, and if you don't behave, they'll be like, go to America, and it's dangerous. So that also sort of tied into the consideration when I was writing Blessings. When Blessings was published in the UK, we wanted a Nigerian edition. I wanted it to be published in Nigeria because it's, in many ways, that was my audience. It was published first in the UK and then published in Nigeria. And I remember my publisher, we were worried. My publisher was like, do we want this novel to be published in Nigeria? It would probably not be well received. It would be banned. The governments could come after you and all of these things. And I knew that was possible. But then I also thought, first of all, the government would find out anyway. If it was published in the UK, it would still have to be made public. But more importantly, I want Nigerians to be able to read it, because I don't see a lot of books like this in Nigeria. And it was published in Nigeria. And shortly after it was published, I went back to Nigeria to visit. And I was worried about what would happen if I was doing an event. But we did an event, and it was sort of a packed hall. Nigerians turned up, and they were very supportive. So I've been pleasantly surprised by the reception in Nigeria. And if you're looking for a good sign, I think that's it. Gente, eu queria lembrar que, para quem chegou depois, que vocês podem fazer perguntas. O pessoal está ali com os papéis. Os últimos... A gente ainda tem um tempinho, mas os últimos 15 minutos eu vou fazer as perguntas do público. Stefano, tem uma passagem de Santo de Casa, a gente já comentou nos bastidores, que me tocou muito, que é quando o Alan lembra de um dia da infância dele, em que ele pensava que ele estava sozinho em casa, e aí ele coloca uma camisa na cabeça, pega qualquer coisa para servir de microfone e faz sua boa performance de diva pop. E aí ele olha, quando ele se vê no espelho, ele vê que o pai está na janela aplaudindo. Eu vou ler aqui um trechinho que diz o seguinte: a pior vergonha do mundo, ser visto como realmente sou. Nunca mais aplaudi a nada nem ninguém até hoje. Palmas me arrastam de volta àquela expressão desenhada em seu rosto. Ele não falou nada, mas disse com os olhos e a cabeça balançando de leve para os lados: que merda de filho eu fiz. Eu acho que toda criança viada tem nítida essa imagem na cabeça, né, desse olhar de reprovação, que você não sabe muito o que você fez de errado, né, mas que você consegue identificar que tem algo de errado ali. Queria te ouvir um pouco sobre essa passagem. Você sabe que você me falou ali nos bastidores desse trecho e eu não lembrava mais, assim, que a gente escreve... Não sei se você tem isso, mas o momento de escrita às vezes é tão catártico que eu esqueço algumas coisas, assim. As pessoas falam, é verdade, tinha isso no... mas aí quando você falou, me veio, assim, imediatamente à mente... desejo assim que eu tinha de dar um abraço também, assim, tanto na criança que eu fui, quanto em outras crianças que leriam esse livro, em outras pessoas que tiveram suas crianças viadas, lendo essa literatura, e porque exatamente isso que você falou, né? Uma sensação de que o outro descobre a sua sexualidade às vezes antes de você, né? Às vezes o pai percebe, a mãe percebe, o outro te chama de viado e você não sabe nem muito bem ainda o que é isso. Eu ouço isso de muitos amigos, assim, não? Acho que é uma experiência comum entre a comunidade. Existe essa matriz
de inteligibilidade, de gênero, de raça, que vai dizer como que se performa, como que um menino negro performa a masculinidade, como que uma menina performa o feminino. E eu acho que essa matriz, esses códigos que são determinados pela sociedade, que se movem, inclusive, ao longo do tempo, né? Eles estão sempre em mudança. Hoje, por exemplo, você vê um homem de sobrancelha feita, e esse código, eu acho engraçado como esse código agora está super permitido, né? Os jogadores de futebol têm a sobrancelha feitíssima, mas quando eu era criança eu não podia fazer. Eu lembro que eu uma vez comprei uma pinça e quis fazer a sobrancelha. Nossa, o mundo caiu. Assim, para o meu pai, aquele era um código não, sinal vermelho. Filho meu, não faz isso. Então, esses códigos eles vão mudando, né? A gente vai entendendo como performar de forma diferente, mas eu acho que para todo mundo... eu acho mesmo assim, que para todas as pessoas existia uma matriz muito rígida que diz como que você tem que performar no mundo. Eu acho que é ruim para todo mundo, mas para a comunidade queer é muito mais. Porque tudo que você quer é não ser regulado por essas normas, né? Regulado por fronteiras tão duras, né? Pouco maleáveis. E aí a gente vai criando... Então, quando o Alan achava que estava sozinho nesse quarto, né? Ele não imaginava que tinha uma plateia e que essa plateia era alguém que talvez para ele fosse um inimigo, né? Então, que criança viada que não sabe o que é, né? Se botar um salto quando a mãe não está em casa, pegar uma coberta e fazer de saia, sei lá, né? Ter uma liberdade para experimentar outras performances que não aquela que estão dizendo para você precisa fazer isso aqui para ser o filho que eu queria ter, né? Então, veja, o pai do Alan não diz isso para ele, né? Você é uma merda de filho. É ele que lê nos olhos desse pai, mas os códigos estão todos na mesa, né? Então, um pouco por aí. E a gente está vivendo uma crise, né, dessa masculinidade, com esses grupos misóginos nas redes. Aqui no Brasil, com essa epidemia de casos de feminicídio, tem agora tem até campanha para acabar com o voto feminino nos Estados Unidos. E vocês, de certa forma, tematizam isso nos romances de vocês, né? Vocês acham que a literatura tem algum poder de mudar esse cenário? Ou vocês, sei lá, reviram algo da masculinidade de vocês escrevendo esses romances? Eu acho que absolutamente sim. Vou dar um exemplo. Ano passado, eu lancei um curta-metragem que chama Seco. É uma adaptação de um conto que eu escrevi, talvez o conto mais... acho que é o que mais chama atenção em Homens Pretos Não Choram, que é um dos livros que eu publiquei. E foi muito interessante que a gente fez o Senac abraçou muito essa ideia de falar de masculinidades, e eu fiz uma volta pelo interior de São Paulo. Inclusive, amanhã eu estou indo para uma das cidades que eu fui, que eu gostei muito, chama Cananéia. Fiquei apaixonado por essa cidade e achei que o meu próximo livro ia nascer ali. E estou escrevendo, amanhã eu vou para lá, vou conversar com pessoas. Fiquei encantado assim, por essa cidade, mas eu fui em Barretos, fui em cidades extremamente conservadoras, conversava com turmas de bombeiros bombeiros, e eram homens ali, pais de família, performando uma masculinidade convencional, que liam o conto, tinham esse exercício de, durante a semana, ler o conto. Eu chegava lá para a gente debater, ouvir de tudo. Foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, ficava assim, que bonito que... Olha até onde a literatura pode ir, né? Foram as histórias que me levaram assim, para esses lugares, e, de repente, eu me vi ali cercado por um monte de homens falando sobre o masculino, falando sobre paternidade, falando sobre feminicídio, levando dados de feminicídio para rebater
contra os argumentos que surgiam, por exemplo. Então, acho muito palpável assim o poder mesmo que a literatura tem, e, inclusive, diria mais, assim, que a ficção tem, de, ao contar uma história, desvelar outras camadas. Acho isso muito poderoso. Yes, I absolutely agree. I think that literature can serve as a mirror to people to see themselves in it. And as for the question of the masculinity crisis, really, I feel like where would you experience that even more than in a boarding school for only boys, where it's like sometimes masculinity sometimes can feel like a performance and an endless performance to impress, oftentimes other men. And it really was the case in a boarding school. And it also, the main character in my novel, for instance, Obiefuna, quickly learns when he gets there, he learns that this is a place where any slackening of masculinity will get you eaten alive, that his classmates are like pack of wolves that are waiting to sniff out any hint of failure in sort of masculinity presentation, and they would pounce if they detected that. So for him, every day he lives there, it's an endless performance for him. He's constantly having to prove that he's man enough. And we see what also happens to the character who doesn't, who decides not to do that. We see what happens to that character. So Biafuna learns that. And yeah, ultimately, I do think that literature is a way literature can be used as a tool to address that. Because when people see themselves in literature and kind of see how ridiculous they look, it does make for an opportunity to self-reflect and then sort of challenge all the ideas that they have of what masculinity should look like. Já chegaram algumas perguntas aqui da plateia, então a primeira é para o Chukwuebuka, sobre bênçãos. Sobre bênçãos e os valores nigerianos, desconheço profundamente a cultura nigeriana, embora seja baiano e possua raízes iorubás. Gostaria de saber do autor se há discussão a respeito dos valores introjetados pelos europeus que passaram a criminalizar a homossexualidade nas colônias e depois descriminalizaram na Europa. Isso impactou em alguma medida a escrita do livro? Pergunta do Carlos, que quer autografar o livro. Depois, aqui na mesa, os autores vão autografar o livro ali na livraria da Travessa. Is Carlos in the audience? Yes, so it's you're absolutely right that actually the original, many of the sort of penal codes in most parts of Africa that criminalize homosexuality were actually colonial penal codes that were, of course, fundamentally European. And then they eventually translated into sort of formal laws in previous colonies like Nigeria and Ghana and those other countries. And now it's ironic because the European colonial masters have then decriminalized it, but those African nations haven't and seem to be holding on even tighter. It's such a complicated question. Also, a question about sort of complicity too on the part of the colonial powers and the West. But I don't know. I don't even know that I have sort of a smart answer to the question. I agree that sort of the codes originally were penal codes, sort of colonial penal codes. But I also have to admit that while I'm sort of disappointed in that history, I'm also quite disappointed in the sort of the Nigerian government for the most part, because they passed the laws. And I believe there are African countries that also had those penal codes and have gone ahead to decriminalize those laws. So Nigeria did have two options. They could either stick with the penal codes and make it even stricter, or they could decriminalize them. And we do have a couple of, I don't know why, it's Lesotho is one example of countries, sort of progressive African countries that have decriminalized those laws. So the fact that Nigeria doubled down does make me disappointed in Nigeria particularly, but also while acknowledging, of course, the history and the complicity of the West. Thank you. That was a very good question. Tem outra pergunta aqui que eu acho que serve para os dois e é uma questão também que está nos dois romances, mas a pessoa diz assim: bênçãos
fala muito sobre como o cristianismo e a religião em geral pode ser usada para justificar e promover a homofobia. À luz disso, qual é a relação hoje de vocês com a fé? Se você puder começar, Stefano. Eu cresci na igreja evangélica e hoje me interessa. Eu não tenho uma religião, estou passeando entre. Estou tentando me encontrar um caminho para minha espiritualidade, mas eu adoro olhar para a igreja evangélica hoje e entender e trazer isso para minha obra, porque eu acho que nós temos um percentual muito grande, né, de evangélicos no país. Quando a gente olha para as periferias brasileiras, né, para a periferia carioca, a igreja é igual farmácia. Cada esquina tem uma diferente, com muitos códigos. Então, Santo de Casa é um livro onde eu trabalho muito isso. A minha mãe, durante muito tempo, orou para Deus libertar o meu pai. E eu ficava sempre me perguntando assim, o que era isso? Por que Deus tem que ficar... Ele não está vendo que não está legal? Então, aí ela tem que ficar pedindo para ele resolver. Aí, campanhas e campanhas que duravam anos e anos de oração. Meu Deus, mas ele não vai fazer nada nunca? E aí achava interessantíssimo. Assim, tem uma parte do livro que fala disso, assim, da consagração das mulheres, né? Elas vão todas 9h da manhã no sábado, estão todas lá orando pelos seus maridos, e todas estão passando pelo mesmo problema. Essas orações que pedem para o marido, está todo mundo apanhando em casa, está todo mundo sofrendo violência dentro de casa, mas ninguém quer falar disso de verdade. As pessoas estão orando para Deus, quem sabe, Ele vai nos libertar. Então, acho que a igreja, ela mostra realmente, assim, coloca um microscópio em muitas camadas, assim, da nossa sociedade, e aí, por ter vivido, assim, essa experiência na igreja, acho que me dá muito estofo, assim, para esmerilhar, assim, o que tem sobre fé e sobre performance de gênero, que me interessa muito. Quero continuar escrevendo sobre isso. E o Bênçãos também tem, né? Já começa com esse título que me intrigou muito quando eu peguei esse livro, o que é abençoado aqui nessa história. E depois aí só pensava em maldição, né? Será que é bênçãos porque estamos falando de maldições? E fala você agora. Conta pra gente. Two things. I also sort of grew up religious. My family was Catholic. I actually thought I was going to be a priest at some point. Look at me now. And then we switched. A couple of us, my dad still remained Catholic, but a couple of us switched then to Pentecostal. And now I am nothing. But still very much sort of follow the Catholic faith from a distance. I love the new Pope, for one. I hope that's not controversial to say in Brazil. But anyway, so the question of religion, I do think in Nigeria, so there can be sort of a myopic definition of view of religion and how it can be very conveniently used. So there are aspects of the Bible, for instance, that say some things and people ignore that part and just focus on some other parts. For instance, love your neighbor as you love thyself. No. There should be no gays. Yes. So it's like, the pick and choose what part you want to believe in and just hamper on that. So I do think religion has its uses, but sometimes not in a way that it's used, that it can sort of be used conveniently. And I feel like that's what I have a problem with. And as to the question of the title of the novel, Blessings, I had a much more dramatic title earlier. I was going to name it something very weird and strange. And my editor said, no, Blessings. And I had the same reaction. I thought, who is blessed? Nobody's blessed in this novel. And then she explained it, and I thought, that's true, because ultimately the idea is that you have a child, you think this child is a blessing, as parents tend to, and then as the child is growing, but I do think that sometimes parenthood can be a gamble,
you have a child, you don't know what that child is going to be, but you have all these things that you want the child to be, and then sometimes they are nothing like you want, no matter what you do. So that was the idea, that they have this child, they think he's going to be a blessing. He is a blessing in my book, obviously, but they don't immediately see that. So the dad, for instance, doesn't see that. And so for me, titling it Blessings was a way to reinforce that idea, to sort of show the idea of how they have the child, they think he's going to be a blessing, and the father thinks he eventually becomes a curse, but I'm insisting that he's still a blessing. But on the other hand, it's also the fact that despite all that's happening to him, Nigeria criminalizes gay relationships and all. There's a point in the novel where, again, no spoilers, but he does self-reflect on his own life, and he realizes that despite everything that has been going on, the one person he really cares about is his mother, and she saw him, and she came to love him and accept him, and he did consider that to be a blessing, regardless. Tem uma outra pergunta aqui para você. Opa, peraí. Para os dois, na real. Eu concordo com vocês que a leitura e a literatura mudam a forma de vermos o mundo. Porém, como penetramos nas pessoas que, de fato, isso é necessário? Por exemplo, tenho 99% de certeza que nessa sala ninguém bebe detergente. Depois a gente vai ter que explicar essa piada. Como letrar, de fato, quem precisa? Foi o Jefferson. Letrar. Pergunta de milhões, hein? Quem foi que fez aqueles? Não, realmente, eu acho que a gente tem um desafio grande, macro, que é como fazer a literatura parecer interessante para as pessoas, né? Para a população brasileira. Acho que a gente tem visto alguns incentivos. Hoje, por exemplo, a rede social está mudando um pouco, né, a forma como os jovens se relacionam com literatura, como escolhem um livro para ler, por exemplo. Mas acho que esse é realmente um grande desafio das pessoas entenderem que ler é divertido, né, que ler pode ser transformador, que ler pode ser tão legal quanto chegar do trabalho e assistir uma série num streaming da vida, né? Isso realmente é um desafio que eu acho que é estrutural, né, no nosso país, né? A última notícia que eu vi de censo e média de quantos livros a pessoa brasileira lê, 2 livros por ano. Esse é um número muito, muito, muito baixo. Em comparação com outros países, né? Por exemplo, França, passam de 15 livros por ano. Então, a gente vai vendo que a gente tem ainda um problema muito estrutural no nosso Brasil. O livro ainda é um produto de elite. Um evento como esse ainda pode ser visto como um evento de elite no Brasil. Então, a gente tem muitas camadas aqui, tem acho que uma longa jornada pela frente, para tornar bênçãos acessível, né? Eu tenho certeza, eu conheço muitas pessoas que iam adorar ler essa história, mas que como que chega, né? Não sei responder essa pergunta, mas eu gosto também, eu acho importante essa pergunta estar aqui, porque a gente precisa olhar para isso e pensar que é um desafio grande, que a gente precisa cobrar instituições, o Estado, e tentar descobrir qual a nossa parte, né? O que a gente faz. I absolutely agree. My thing went off for a second and I panicked. But I absolutely agree that I do think the work is sort of already being done. The fact that there's even this festival, I'm so amazed and so impressed and so grateful that you all are here. So I do think that in your way, you're already doing the work. I agree that there's a crisis of reading going on, and it's not. I don't even think it's a Brazilian thing. In the US, for instance, a study was recently done, and it said an alarming, I think almost 60%, but a huge number of high schoolers could barely read.
And many high schools are coming under pressure to reduce their reading lists. So students are saying it's too much reading, and they want to read less. They want to read less books. And sadly enough, sometimes the section of reading that suffers oftentimes is fiction, is literature, especially fiction. Because in Nigeria, for instance, when I was growing up, there was sometimes a sense that reading literature was considered a luxury. So Nigerian parents want you to read, but they want you to read your school books. So if you were reading what they would call storybook, which is a novel, it was considered wasting your time because you should be studying for mathematics. And we could go on and on about just the benefits of literature, how it builds your vocabulary, it expands your worldview, and so on and so forth. But the way to I suppose, solve the problem is kind of what's been done now. Speaking to, as Stefan said, speaking to cultural institutions, investing as much time and energy and resources into this, but also in a small way, actively recommending to your friends. So whenever I read a book and I like, at least 5 of my friends must read it. I'm that annoying friend that if I read a book and I like, everybody around me must read it. So I think that's also one way that you can sort of increase reading, impressing upon the people around you to also read and talk about the books, hosting small book clubs if you can, and so on and so forth. I also don't have the perfect answer, but I'm optimistic about what's been done, if only to come to Brazil and see your lovely faces and see how much energy and time you've taken out of your day to be here. I think that's a huge contribution to reading. A gente já está chegando ao final na nossa mesa e tem uma pergunta aqui que eu não entendi muito bem, mas eu acho que a pessoa diz o seguinte: assim como o querido Obi Ofuna me fez refletir sobre essa pergunta, gostaria de saber do Chukwuebuka como começar algo bonito com a certeza do fim. Sei lá, é o Anderson que mandou, achei uma coisa meio existencialista, mas eu acho que uma vez que vocês dois se comunicam com um público jovem, talvez aquela pergunta clássica do como começar, né? Como começar a escrever um romance, o que te dá essa certeza de que você tem que colocar no papel e publicar? Oh, you go first. I don't know. It's like, so my way of sort of collecting material is, first of all, I think, is the question about sort of how I get my inspiration to write stories? Um pouco sobre inspiração, mas também ela pergunta como começar algo bonito, algo novo. Então, acho que você pode falar um pouco do seu processo mesmo, sua inspiração, como dica para uma pessoa que quer começar um romance. Oh, yeah, you're asking the wrong person. As I said earlier, I'm not the most, and I probably shouldn't be saying this with my publishers in the room, but I sometimes think that I'm not the most disciplined, right? I try to create the routine, and my agent is very helpful with this because she knows that I sometimes need a push. I sometimes need self-imposed deadlines. She'll tell me, I want the first chapter tomorrow, and do it, and that would then sort of force me then to write, because I often think about writing more than I actually write. So I guess for process, you it's a deliberate thing. Don't wait for the inspiration to strike. Sometimes create your own inspiration, because if you're sitting and waiting, I'll do it when it comes, it's very hard to actually. Only 1% of writers in the world have that moment where they get a spark and then it all just flows. So sometimes you have to be deliberate. Write even when you don't feel like it. You won't like what you've written, and then but when you come back again, and I think it's easier to deal with when there's already something and you're refining it than when it's a blank page. So write something even if you hate it, and then when you come back to revise, sometimes you find yourself adding to it. Yeah, that's it. As far as sort of, that's it for me. That is what has worked for me. I'm not the most practiced writer, honestly, so I'm still finding it myself, I think I should say. Nossa, pensei alto. Eu quase comecei a falar inglês. Eu acho que pensar em começo e fim, para mim, é muito difícil. Talvez eu pense no tempo de uma outra forma, eu acho. Assim. Eu acho que eu gosto de pensar mais num espiral, e num ciclo.
Eu realmente não sei, assim, tenho uma dificuldade de localizar começos e fins. Quando eu coloco um ponto final nessa história, não é o fim dessa história, não é o fim desse livro. Esse livro continua, tá aqui, tem 1 ano que eu lancei, né? E eu ainda estou aqui falando dele. Também não sei quando comecei, não sei quando essa história começou na minha vida. Eu acho que uma dica, assim, para então achar então qual que é o momento que se pinça, que não sei se é o começo, o que tem funcionado para mim, assim, que eu estou gostando, é olhar para dentro. Eu tentava buscar histórias fora, e eu ainda acho que eu sou um bom ouvinte, um bom fofoqueiro. Estou sempre ouvindo as histórias, e amanhã eu vou para uma cidade perguntar às pessoas coisas sobre, descobrir onde se toma um café, o que tem, o que aconteceu lá em Cananéia, o que alguém pode me contar. Foi assim que eu comecei a escrever o Santo de Casa. Fui para o Sana, e lá que eu ouvi a história da onça, várias histórias que estão aqui no livro eu ouvi lá. Assim. Então, eu acho importante olhar para fora, mas talvez, se eu pudesse dizer um começo, olhar assim, para dentro. E lá dentro procurar o que te incomoda, o que dá uma história, do que você quer falar, o que você observa no mundo que talvez renda palavras escritas. Eu acho que esse pode ser um bom início. E também já aviso que ninguém me avisou, assim, que ninguém me avisou que isso ia ser difícil, sabia? As pessoas... Eu tinha uma sensação de que ia ficar mais fácil, assim, com o passar do tempo, e eu não estou achando isso. Eu estou achando cada vez mais difícil, porque cada vez é como se eu fosse uma escavação, e cada vez que eu vou mais fundo, mais dolorido, mais sofrimento para tirar alguma coisa, que quando eu trago para a superfície eu olho, eu gosto do que eu trouxe, e aí fico viciado em voltar para lá, para achar, mas esse exercício é um exercício sofrido, pode ser sofrido, né? E aí eu estou achando que artistas passam por isso mesmo, assim, compositores, artistas plásticos, né? Às vezes a gente tem que mergulhar muito lá dentro, e nem sempre esse mergulho é agradável, mas às vezes a gente vai achar uma coisa que vai dar um orgulho de achei isso aqui acho que dá uma história. Talvez esse seja um bom começo. Gente, o nosso tempo já esgotou, então eu queria agradecer aos nossos tradutores, Ramon de Barros e Lucian Berarra, e nossos intérpretes de Libra, Bianca e Daniel. Agradecer a vocês que participaram dessa mesa e nossos autores, Stefano Volpe e Chuquebuca Ibe. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata. Apoio: Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis,
Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!